while everyone else who's not a Palestinian can walk freely. This video shows what it takes for one Palestinian woman to leave her home. She climbs her roof and scales back down to the ground to exit on a back street where she is allowed to be. But if you're a Jewish settler, you can walk out in front of your Look at front us. door. Yeah. Look at us. Not only if you're a Jewish settler. Everyone who is not a Palestinian. إمتى آخر مرة مشيتي على شارع شهداء؟ يمكن من 25 سنة. 25 سنة، يعني كل يوم تطلعي عليه وممنوعة. كل يوم بطلع عليه، أما هو مشيت كان تبنى بدنا نروح مثلا هاي الكارنتينا، بدنا نطعم الأولاد، أمشي هذه المسافة كلها على الكارنتينا، كانت كلها فاتحة المحلات وسوق الخضرة والسيارات، ما في حد. A Lei do Estado-nação é uma conclusão lógica da Lei do Retorno, aprovada em 1950, que, ao considerar o território de Israel como lar ancestral de todo o povo judeu, concede cidadania israelense a todo judeu de qualquer nação do mundo que migre para Israel, mas não dos árabes que vivem no próprio país e nem nos territórios palestinos. Mas esse retorno é seletivo, pois os árabes palestinos expulsos em 1948 ou em outras guerras de expansão posteriores não possuem o direito algum de retorno às suas terras e reconhecimento de cidadania pelo Estado judeu. Os sionistas e apoiadores da política israelense costumam argumentar que Israel é a única democracia do Oriente Médio e que nesse país os cidadãos árabes possuem os mesmos direitos que seus cidadãos judeus. Entretanto, instituições ligadas às organizações das Nações Unidas e órgãos não governamentais de direitos humanos apontam para uma realidade diferente e que é explícita. A população não judia em Israel, em especial os palestinos e árabes, são tratados de forma discriminatória. E aí você vai ver nos podcasts diversos propagandistas sionistas dizer, por exemplo, mas no parlamento israelense tem políticos árabes. Olha, no parlamento iraniano, no regime dos ayatolás, na República Islâmica do Irã, também tem parlamentar judeu. É obrigatório que a comunidade judia iraniana tenha um parlamentar para representá-la. Isso, inclusive, tem documentário mostrando a vida dos judeus no Irã e o parlamento iraniano, que tem uma cadeira obrigatória para os judeus. Ele quer me mostrar outro templo em Teherã, o templo da política. Bem-vindos ao parlamento iraniano. A Constituição aqui garante que cada minoria étnica e religiosa tenha uma cadeira no parlamento. E Mercedes representa os 25 mil judeus do Irã. Aqui estou eu no parlamento iraniano e o que me surpreendeu sobre o Irã é que se trata de uma democracia. É uma democracia islâmica, tem suas próprias regras, mas continua sendo uma democracia. Mas aí eu pergunto para o militante sionista, o Irã é por isso uma democracia de pleno direito? O Irã, hein? O Irã. Uma democracia igual a que vocês apregoam que Israel é, por ter parlamentar, se a gente for desconsiderar todas as outras leis do país, então é basicamente isso que a gente aponta quando a gente fala do apartheid israelense. A discriminação no Estado de Israel contra árabes israelenses e palestinos não é um fenômeno unicamente cultural. Não é um comportamento que as leis e autoridades procuram combater. É algo estabelecido pelo próprio Estado. A segregação da população não judia em Israel é amparada e fomentada na própria legislação. Essas leis e essas práticas encontram raízes na ideologia sionista e sua tendência à busca por uma superioridade racial judaica. O sionismo é uma ideologia que surgiu... Quem virar membro e não souber como conseguir as suas coisas aí, os seus... tudo que está descrito, dependendo do que o membro, se você virou por amor, por honra, né? Cada um ganha uma coisa. Mas só entrar no grupo aí, quem tiver dúvida, que o pessoal te ajuda, viu? Tá no site aqui, ó. Grupo Portaria lá. Escola Online Portaria. Pronto. Defendendo a criação de um Estado judeu, isto é, de um Estado-nação com fronteiras e leis delimitadas para ser habitados pelos judeus. Muitos nacionalismos do século XIX eram influenciados pelo ideal étnico e racial, mas a maioria das nações tornadas em Estado na época não criou definições de nacionalidades baseadas em etnia nas suas legislações. Então, por exemplo, apesar do Brasil ter surgido na esteira, né, da criação dos Estados-nação do século XIX em diante, você não tem, apesar da discriminação social, uma lei brasileira que diga, olha, somente os brancos, somente a raça branca é cidadã brasileira. Os negros, os pardos, as pessoas de outras nacionalidades que não são descendentes dos colonizadores portugueses, eles são pessoas, mas cidadãos de segunda classe. A gente pode fazer várias leis discriminatórias contra eles e eles não são cidadãos aqui dentro do nosso país. Mas isso acontece em Israel e você tem políticos brasileiros
que apoiam o Estado de Israel, que viajam para Israel e que dizem que Israel é uma maravilha, é um país que a gente pode manter relações, estabelecer, né, constante ligação, inclusive apoio tanto político quanto ideológico, quanto moral, porque é uma democracia no meio do Oriente Médio, mesmo sendo um Estado oficialmente de discriminação e segregação racial entre uma casta superior, que é a dos judeus, principalmente de judeus de origem ashkenazi, judeus europeus, e todo o resto da população que não possui os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e o mesmo reconhecimento legal de cidadania. Os judeus eram frequentemente discriminados pelo antissemitismo dos países europeus, sendo na prática tratados como cidadãos de segunda classe. O sionismo partiu de uma premissa semelhante ao buscar não mais assimilar as populações judaicas às sociedades das nações onde viviam, mas buscando a formação de um Estado-nação exclusivo para o povo judeu. Como uma ideologia surgida na Europa, o sionismo era uma corrente de judeus ocidentais com visões ocidentais sobre ciência, lei e sociedade. É o que não faz sentido nenhum, né? Porque Israel aborta desde a década de 70, bate recorde mundial, recorde de ateísmo na população, recorde da parada LGBT, tudo que a direita não gosta, Israel bate recorde. Por quê? Porque é a falsa Israel da Bíblia, não é a verdadeira. Mas o pessoal não sabe separar. Cristo avisou, Cristo morreu por isso. Política e cultura. Ou seja, o que o sionismo trouxe ali para a equação da história judaica, e não só para isso, para a sociedade que eles foram estabelecendo no Estado de Israel, é pegar a experiência de segregação que os judeus sofreram na Europa ao longo da história e trazer isso para o Oriente Médio, onde você, de acordo com todos os relatos históricos, não tinha em mesma medida nos territórios árabes. Você tinha convivência, inclusive pacífica, entre árabes e judeus no território da Palestina e em outras partes da Ásia Islâmica. Mas os judeus europeus, eles trouxeram esse conceito do que eles haviam passado ao longo dos séculos e que culminou no Holocausto nazista para o Oriente Médio e estabeleceram uma sociedade que era o racismo, só que invertido. Ao invés de serem os europeus contra os judeus, era agora dos judeus contra os árabes. Dessa forma, os sionistas absorviam grandes partes dos preconceitos etnocêntricos e racistas que eram comuns aos europeus e norte-americanos da época sobre o Oriente. Os sionistas se viam como parte do processo colonialista ocidental na África e na Ásia. Por isso, os primeiros grandes movimentos de imigração judaica para a Palestina foram de judeus ocidentais, e não das diversas populações judaicas que existiam nos continentes africano e asiático. Também é necessário frisar que havia judeus na Palestina antes das migrações sionistas, convivendo com as populações cristãs e muçulmanas locais. Grandes nomes das primeiras décadas da política israelense, como David Ben-Gurion, Abba Eban, Shimon Peres e Golda Meir, possuíam visões racistas e etnocêntricas sobre os próprios judeus. Eles viam os judeus sefarditas, ou os judeus de procedência oriental, como menos civilizados e viam a si mesmos, os judeus askenazes de cultura ocidental e europeia, como defensores do modo de vida do Ocidente em meio ao Oriente, associado ao atraso e à barbárie. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, sobre a história dos judeus Mizrahim, né, sobre a história dos judeus europeus, judeus árabes, judeus orientais, e como eles passaram a ser discriminados, perseguidos. Não tá avisando ninguém, a gente tá na Shadowban aqui, né? Nós estamos com 70 pessoas em Twitch e YouTube, e mais a rádio lá, né? Então, estamos dividindo, mas vamos indo, né? Que tá boicotado mesmo. E sofrer de leis segregacionistas na fase inicial da construção do Estado de Israel, que vocês podem assistir depois. Nada diferente da visão que os colonizadores europeus tinham dos povos africanos e asiáticos que dominavam. Tem umas 30 na rádio, umas 100 pessoas aí, a gente pega. Aos pouquinhos vai alcançando. Como os americanos enxergavam... A maioria, muitas delas são as mesmas também, né? Então não dá pra saber, mas tá bom, quem puder ajudar aí. Populações indígenas que expropriaram e exterminaram na conquista do Oeste. Se os judeus estabeleceram segregação entre os próprios judeus, como poderia ser diferente com os não-judeus? A segregação étnica da população árabe palestina dentro de Israel sob forma jurídica começou com a legislação sobre terras. O Estado de Israel estabeleceu em 1949 uma lei de requisição de terras, Lei 5.710 de 1949. Essa lei permitia ao Estado se apropriar de terras e casas por razões de segurança pública e defesa nacional, manutenção de serviços públicos essenciais e absorção de novos imigrantes. Em 1950, o Knesset, o parlamento israelense, aprovou a Lei 5.710. Essa lei considerava como ausentes os palestinos ou cidadãos e naturais de outras nações árabes que estivessem mortos ou ausentes dos territórios do Estado de Israel expandidos entre 1947 e 1948. A lei transferiu as terras e propriedades dos chamados ausentes para o Estado, dando a este o poder de conceder os direitos de propriedade a novos depositários. Com a Lei de Terras 5.720 em 1960, se estabeleceram órgãos para supervisionar e administrar as terras do Estado, podendo essas serem administradas
com a aprovação prévia das autoridades, por entidades não estatais. Embora a lei de 1960 não estabeleça a transferência da administração de terras do Estado somente para judeus, na prática o que ocorre é que os grupos que receberam essas concessões são sempre entidades sionistas, sendo o Fundo Nacional Judaico a principal dessas entidades. As instituições sionistas em seus estatutos inserem a regra de alugar propriedades apenas para judeus. Uma coisa que eu vi em um desses podcasts, né, que um sionista foi explicar por que o Estado de Israel não é um Estado de apartheid, é que ele falou, olha, mas o Estado, ele dá as terras absenteístas que os palestinos foram expulsos para todos os cidadãos de Israel. E aí pode também ser um árabe israelense que vai morar na terra de um palestino expulso. Só que aí quem controla essas organizações são ONGs não governamentais, que fazem como estatuto a discriminação. Olha, só vamos dar casas para colonos ou migrantes ou novos moradores judeus. E aí o Estado fala, mas é para todos que moram em Israel. Mas a gente dá para as ONGs administrarem, e quem faz essa segregação aí são as ONGs, somos nós. Então, assim, o Estado de Israel, ele possui muitas camadas de segregação. Ele possui a segregação da construção do Estado, com as leis, como a que foi aprovada em 2018, e as segregações aplicadas pelos órgãos não governamentais que administram em nome do próprio Estado. Mesmo a Suprema Corte tendo considerado ilegal e discriminatório os regulamentos de entidades que restringiam o alugar de propriedades apenas para judeus, a legislação de propriedades e terras em seu conjunto acaba privilegiando os cidadãos de origem judaica, com o apoio indireto do Estado. Desde as ações das milícias pré-estatais israelenses em 1947 e 1948, os sionistas expulsaram os palestinos de seus lares e tomaram suas propriedades. As leis israelenses deram um amparo legal para essas expropriações, apesar das condenações internacionais. Os árabes e palestinos expulsos durante as guerras não podem voltar para suas casas, e os cidadãos árabes de Israel atualmente possuem muitas dificuldades de obter terras ou alugar imóveis. Isso é inclusive admitido por muitos desses influenciadores sionistas que vão para os podcasts. Olha, não, mas eles têm dificuldades para alugar, mas as dificuldades são estabelecidas pelas próprias ONGs que administram o aluguel de casas e pelo próprio Estado. Então, é o apartheid, é o racismo instituído e estabelecido legalmente em todos os âmbitos que você olhe, tanto estatal quanto não estatal. Podemos ter uma ideia mais clara da segregação de propriedade dos cidadãos árabes israelenses pelos números. Apesar de serem quase 20% da população, eles ocupam apenas 3% das terras de Israel. Isso naturalmente gera problemas sociais para essas pessoas, com menores índices de acesso à educação, salários e rendas mais baixas e Quase lembro quem é, mas não consigo lembrar. Quase lembro. altos índices de desemprego. Eles são 20% da população e ocupam 3% das terras. Como é que isso não é discriminação? Como é que isso não é empurrar todo mundo para viver num gueto da mesma forma que existe no gueto de Gaza e na Cisjordânia, dentro da própria Israel? Isso aí são os próprios árabes israelenses que vivem, né, como cidadãos sem ter cidadania israelense. Os custos dos imóveis, somados às leis de propriedades, às baixas condições sociais e os preconceitos culturais e religiosos, fazem com que, na prática, a maioria dos cidadãos árabes de Israel residam em bairros separados de seus concidadãos judeus, conforme apontam dados levantados pela ONG israelense de direitos humanos B'Tselem em 2021. Como em Israel o Estado controla o maior percentual das terras com amplos poderes consolidados pela Lei 5.720 de 1960, existem também muitas dificuldades para que os cidadãos árabes se mudem, buscando melhores condições de moradia. Conforme aponta um relatório da ONG Human Rights Watch, ao contrário da maioria dos países industrializados que têm propriedade privada generalizada de terras e um mercado imobiliário livre, em Israel o Estado controla 93% das terras. Essas terras são propriedade direta do Estado ou de órgãos quase governamentais que o Estado autorizou a desenvolver a terra, como a Autoridade de Desenvolvimento e o Fundo Nacional Judaico. Um órgão governamental, a Administração de Terras de Israel, administra todas as terras. Isto confere ao governo um papel excepcionalmente decisivo na distribuição de terras, no planejamento do uso da terra e no seu desenvolvimento. A Lei de Aceitação das Comunidades, aprovada pelo Knesset em 2011, concede às comunidades judaicas de até 400 famílias nas regiões de Negev e Galileia o estabelecimento de comitês de administração com membros da Agência Judaica para Israel, da Organização Sionista Mundial, que podem negar a residência de uma pessoa que seja considerada incompatível com o tecido. Está na Bíblia, né? Os judeus de verdade, os poucos que defendem a Torá, que acusam essa falsa Israel, esses seriam perseguidos pelos dois lados, né? Porque um lado vê eles igual o judeu também, o outro não aceita eles, é triste, né? Mas Deus sabe quem é quem, então. Pode crer.
tecido social e cultural local. Ou seja, você tem uma lei na qual você pode discriminar qualquer pessoa alegando que ela é incompatível. Por exemplo, é um judeu negro, e nem a gente teve em Israel inúmeros protestos pedindo para que judeus negros fossem banidos. אני רואה חרא מחוץ לבית שלי, יריקות, פסיכופטים, אנשים שרק מחפשים איך לרצוח אותי בעיניים שלהם, אבל אף אחד לא מאמין לנו. אנחנו גזענים כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית, אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, E bem, pessoal, escute! Ela pessoal escute! Escute no som! pessoal escute! Legiat meu! Silhi me pô! Silhi! pessoal escute, Lehi! Caramba. Olha isso, velho. Olha como eles se divertem, né, mano? Tendo raiva, né? Porque é muito dinheiro, eles são filhos de gente com dinheiro. Não sei por que fazem isso. Não, isso não representa Deus. Você acha que Abraão ia estar feliz com isso? Que Jacó, que quem ama Deus e quer que Deus seja amado no mundo ia ficar feliz com isso? Ninguém ama Deus vendo isso, velho. É o povo que deveria representar Deus, mano. Como assim? Falando essas coisas, mano. Da sociedade israelense, de certas comunidades, que eles estavam poluindo o local, isso é apoiado pela lei. Ou, por exemplo, se você é um árabe e vai se mudar para um bairro judaico, isso é aprovado pela lei, que você pode ser considerado um ser incompatível com o tecido sociocultural. O jornal israelense Haaretz, em seu editorial de 6 de junho de 2023, associou a lei de aceitação a uma forma de segregar não somente cidadãos árabes, mas também judeus de outras procedências étnicas, como os Mizrahi e os etíopes. A discriminação entre os próprios judeus contra aqueles que não possuem origem étnica ocidental europeia tem crescido bastante em Israel, conforme demonstram as denúncias de 2012 e 2013 sobre a prática de esterilização forçada de judias etíopes por enfermeiros e médicos israelenses. Olha isso, velho. Você tá louco, mano. Puta. Em 2023, a lei de aceitação foi ampliada, podendo ser estabelecido comitês de admissão em cidades de até 1.000 habitantes. Isso aumenta significativamente o poder dos comitês e conselhos regionais, que já em 2011 operavam em cerca de 81% das terras do Estado. Na prática, isso significa que é impossível um cidadão árabe adquirir terra ou propriedade em 81% do território israelense. Além das dificuldades impostas pelas leis, a missão do Brasil é essa, né? Como a gente que alimenta o mundo, proteína animal, vegetal, a maior fauna tá aqui, a maior flora, a gente vai ter que acusar esses que dominaram falsamente, usando, né, verdadeiro Israel, dominaram tudo, e aí prejudica os verdadeiros judeus. A gente tem que defender os verdadeiros e acusar os falsos, separar o joio do trigo, né? É isso que tá na Bíblia, né?